Em 1948, George Orwell escreveu um livro publicado em junho de 49, chamado 1984. Ele imaginava que em 84 ia existir o Ministério da Verdade. No livro tem um momento em que a Oceânia estava em guerra contra a Eurásia, mas aí essa guerra acaba e a Oceânia entra em guerra contra a Lestásia. Os funcionários do Ministério da Verdade são convocados para fazer esse trabalho. A Oceânia agora estava em guerra com a Lestásia. A Oceânia sempre havia estado em guerra com a Lestásia. Uma grande parte da literatura política dos últimos 5 anos estava agora completamente obsoleta. Tudo tinha que ser retificado à velocidade da luz. Os chefes do departamento pretendiam que dentro de uma semana nenhuma referência à guerra contra a Eurásia ou à aliança contra a Lestásia deveria continuar a existir em qualquer lugar. O George Orwell imaginava que esse trabalho de estabelecer o que era verdade seria feito pelo Estado. Mal sabia ele que em 84 existiria uma empresa, iniciativa privada, tão grande, tão hegemônica, mais poderosa que um ministério, que prestaria esse serviço para o Estado. Quem viu o Jornal da Globo do dia 26 de janeiro de 84 foi informado de que a verdade era essa. Um dia de festa em São Paulo. A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior foi um comício na Praça da Sé. Não foi apenas uma manifestação política. Na abertura, música, um frevo do cantor Moraes Moreira. A Praça da Sé e todas as ruas vizinhas estão lotadas. No palanque, mais de 400 pessoas. Deputados, prefeitos e muitos artistas. Cristiane Torlone, Regina Duarte, Irene Ravache, Chico Buarque, Milton Gonçalves, Esther Góes, Bruna Lombardi, Alceu Valença, Fernanda Montenegro, Gilberto Gil. A chuva não afasta o povo. No livro 1984, o Ministério da Verdade divulga 3 lemas: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. A Globo criou mais um: comício pelas eleições diretas é aniversário de São Paulo. Vamos voltar um dia, 25 de janeiro, e escutar as próprias pessoas presentes contando o que é que elas estavam fazendo ali. Sempre com aquela brincadeira do Memofônica de identificar as pessoas só pela voz. A organização do comício pelas diretas do dia 25 foi feita fundamentalmente a partir da mobilização dos partidos políticos de mais de 100 entidades. Foi uma grande mobilização. Esse é o José Dirceu. Faz quanto tempo que vocês estão preparando isso? Nós estamos preparando esse comício há 3 semanas. A parte da Praça da Sé, que você está vendo hoje aqui, foi preparada nesses últimos 4 dias. Também estava por lá o prefeito de São Paulo. Eu não acho que o comício seja para conscientizar o povo. Eu acho que o que há diferente neste comício em relação ao que a gente vem assistindo é que nós vamos sair da fase de medição estatística, ou seja, de levantamento de opinião pública, etc., para uma medição concreta, física. O prefeito de São Paulo, na época, era o Mário Covas e, como ele vai contar, estava acontecendo comícios em várias cidades do Brasil. O que eu vi em Salvador, em Curitiba, em Camboriú, e que seguramente se verá aqui amanhã, será um fato novo de que o povo, além de desejar a eleição direta, está mobilizado por eleição direta, está conquistando a eleição direta. E essa próxima voz, de quem é? A dica é que é um cartunista mineiro. E a gente vê é que eles não acreditam. Tanto que o PDS, o governo, fica falando, não, isso não representa nada, é ilegal, a Constituição prevê eleição indireta. Constituição feita por quem? Por quem tomou o poder à força. E está no poder à força. Ilegal é o governo. Ilegal é o governo. Quem teria coragem para dizer uma coisa dessas durante uma ditadura, se não o maior cartunista da história do Brasil em fio? Ok, tem gente que acha exagerado esses títulos que o Memofônica fica dando de melhor da história, maior de todos os tempos, melhor do mundo. Tá bom, eu vou me conter e deixar com o Enfio o 2º lugar, atrás apenas do Milor, só que o Milor não tava lá, o Enfio tava. Eles dizem que o povo é ilegal, né? O povo é ilegal porque o povo quer eleição e não pode, então a posição do povo é ilegal. Mas eles também não têm uma noção exata do que significa a maioria ou o povo, uma massa, porque eles desconhecem povo. Povo é uma coisa abstrata, é estatística. O Delfim gosta de números. Delfim Neto era o eterno ministro da Fazenda da ditadura que queria esperar o bolo crescer antes de distribuir. E esperar.
Agora um jornalista. Olha, a única analogia que eu posso fazer é com um clima que eu conheço muito, que é o clima do campo de futebol. Eu acho que o eleitorado de São Paulo, o povo de São Paulo, percebeu que com eleição o povo é sempre campeão e veio em peso. Esse é o Juca Kfouri, que na época era diretor da revista Placar. O fundamental agora é que, através de manifestações desse tipo, o Congresso, nas mãos de quem está a decisão de devolver ao povo o direito de eleger seu presidente, se comova com isso e faça o que o povo quer. Aprove as eleições diretas. E você acha que depois disso daqui o Congresso pode se sensibilizar a esse ponto? Olha, eu acho que se não se sensibilizar, eles perdem. Quer dizer, os políticos que não se sensibilizarem perdem aquilo que eles têm de mais caro, que é o de se poder dizer representante do povo. Isso tudo é só a preparação do comício que estava marcado para o dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Nesse mesmo mês foi lançado no Brasil o disco do B-52s, que tinha essa música que, assim como o movimento das diretas, marcou o ano de 84. Eu sou Terêncio de Oliveira, esse é o Memofônica 84 e essa é Legal Tender. No caminho para o comício, você foi ouvindo B-52s no rádio e chegando lá, você ouviu ao vivo ele. Eu quero votar pra presidente. Se a meta é democracia, se a democracia é a meta, eleição é direta, eleição é direta, eleição é direta. Essa é a voz do Moraes Moreira. Tinha vários músicos cantando nos comícios, ou composições inéditas, tipo a do Moraes Moreira, ou versões adaptadas, tipo essa. Com tantas tetas, com tantas metas, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando as diretas. Para você que é jovem e está descobrindo o mundo, essa é a voz do Chico Buarque. Na noite do dia 25, no auge do comício, tinham 300 mil pessoas na Praça da Sé. Mais um momento bonito da história brasileira. Todos nós, juntos, estamos construindo um novo país. Nesse tremular festivo dessas cores, todas jogadas aqui, e com o gosto e a sensação de liberdade. Eu gostaria de chamar agora que ficasse aqui ao nosso lado figuras ilustres, alguns convidados. São Paulo recebe outra vez José Richa, governador do Paraná, junto com o governador Franco Montoro, governador Leonel Brizola, do Rio de Janeiro, presidente nacional do PMDB, Ulisses Guimarães, que acaba de chegar, presidente nacional do PT, Lula, que acaba de chegar também, Leonel Brizola, governador do Rio. Amanhã, o nosso encontro é no Rio de Janeiro, tá certo? Todos já estão aqui e vamos falar já com vocês. Diretas Clube São Paulo, na frente deles, para mostrar força, braços erguidos, todo mundo, tremulando as bandeiras, tremulando. Eu quero um espetáculo divino, livre, solto, Diretas Clube São Paulo. Na praça eram 300 mil e no país? Somos 120 milhões de habitantes. Este processo não vai parar. Aconteça o que acontecer em Brasília, governo neste país só será estável, só poderá existir mesmo como o voto do povo brasileiro. Esse é o Brizola. Outro que estava nos comícios, infelizmente não achamos registro da fala dele, mas estava lá, era o Alceu Valença.
Todo mundo estava lá apoiando as diretas. Quem não apoiou ficou solitário. A solidão é fera, a solidão devora. É amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Esse foi o Alceu Valença. E esse que comanda os comícios, quem é? Então eu estou ao mesmo tempo que um pouco tenso, nervoso, muito emocionado. Quase como quando eu transmito um grande jogo de futebol, a seleção, Copa do Mundo, eu fico realmente muito tenso e nervoso. É assim que eu estou me sentindo, porque além de uma responsabilidade, é um negócio de uma alegria muito violenta, né? Esse é o Osmar Santos, um dos narradores de futebol mais famosos do Brasil. Ele foi mestre de cerimônia dos comícios e o talento dele para essa tarefa fica demonstrado nesse episódio. Durante o comício, vários prefeitos de cidades do interior fizeram discursos representando seus partidos. Na época não existiam mais de 30 partidos, era meia dúzia só. Depois de um prefeito do PMDB, um do PDT, um do PT, chegou a vez desse aqui. E para falar, e também exigindo o prefeito de Novo Horizonte, Sidney Francisco de Biasi, falando em nome dos prefeitos do PDS. PDS era o novo nome da Arena, era o partido da ditadura. A cúpula do partido era contra as diretas, daí as vaias. Quero cumprimentar todo o público aqui presente. Atenção, gente! Atenção! O sujeito tentando falar, pedindo atenção, as vaias continuam, eis que Osmar Santos pega o microfone e faz duas perguntas pro cara. Atenção! Só uma perguntinha, você é do PDS, mas você é a favor da eleição direta ou não? Perfeitamente, sou a favor da eleição direta. Beleza? Mesmo contrariando governos, presidente do PDS, você do PDS é a favor da direta? Sou a favor e fui eleito pelo povo, pela massa, por vocês que eu fui eleito. E vamos lutar pela eleição direta, porque nós merecemos votar contra os milhões de brasileiros que nunca votaram para o presidente da República. Isso é a cobrança que o prefeito do PDS faz hoje publicamente para mais de 250 mil pessoas aqui presentes, para o nosso presidente da República, para o Congresso Nacional, para que dê as eleições diretas e todos possam votar. Muito obrigado pelo público e que Deus ilumine nós todos, que Deus ilumine o Congresso Nacional e abra as portas para a direta. Muito obrigado. Alô? O bigode do ano chegava a tremer aqui em cima, meu garoto. Tá aí o gênio da comunicação, Osmar Santos. Foram feitos vários comícios em várias cidades até a véspera da votação da emenda Dante de Oliveira no Congresso. Dante de Oliveira era o deputado do Mato Grosso que propôs as eleições diretas. Mas o Jorge Cunha Lima, um dos organizadores da campanha, faz uma pergunta muito importante. Depois você veja o seguinte, é a união da sociedade civil. Nós tínhamos na primeira reunião 6 entidades da sociedade civil. Hoje, neste comício, nós temos 102 entidades da sociedade civil. Nós temos hoje representações de todos os sindicatos representados na CUT e no CONCLAT. Então, realmente, é uma união total da sociedade. Vocês me digam quem da sociedade real está fora desse comício, quem da sociedade real está contra as eleições diretas. A resposta está no último episódio do Memofônico, de 1975, em que a gente fala do Amaral Neto, que era repórter da Globo e deputado federal. Ele era do PDS e foi um dos que votaram contra. Resultado: a proposta foi rejeitada pela Câmara. Seja assim, que ser submetida ao Senado, ficando prejudicadas as emendas de número 6, 8, 20, 93, constante dos itens 2 e 3 da pauta. A mesa quer silêncio. Esgotado o tempo regimental para a duração, senhor presidente, está encerrada a sessão. Senhor presidente.
Para alterar a Constituição eram necessários 320 votos. 298 deputados votaram a favor, por apenas 22 votos foi causado um dos momentos de maior decepção da história do Brasil. Foi no dia 25 de abril de 84. Exatamente nesse mês foi lançada essa música. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério. Dramas do sucesso, mundo particular, solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Agora chega de diretas já, 84 não foi só isso, vamos mudar de assunto, futebol. A revista Placar, que na época era dirigida pelo Juca Kfouri, que a gente já ouviu mais cedo, publicou uma reportagem dizendo o seguinte: camisetas que divulgam as diretas estão sendo usadas por craques famosos, como os atleticanos Nelinho, Paulinho e Reinaldo, que até decidiu em quem votará para presidente da República, no governador mineiro Tancredo Neves. Uma pesquisa realizada por Placar na semana passada, entre 167 jogadores, aponta que 152 deles são a favor das diretas. 11 se confessaram indiferentes e apenas 4 são contra: Washington do Fluminense, Celso Roberto e Eduardo do Cruzeiro e Jorge Valença do Atlético Mineiro. Os 4 alegam que o povo brasileiro ainda não sabe votar. Discordam 91% de seus colegas, como o São Paulino Zé Sérgio, abre aspas. Eleições diretas não vão resolver sozinhas os problemas do país, mas a mobilização pelas diretas é o primeiro passo para que se comece a pensar numa mudança. Na década de 80, o futebol brasileiro começou a se tornar o que é hoje, um exportador de mão de obra barata. Em 1980, o Falcão foi do Internacional para Roma, em 83 o Zico foi do Flamengo para Udinese e também da Itália chegou uma proposta da Fiorentina para tirar o Sócrates do Corinthians. Criou-se uma tensão, o Sócrates saía do Brasil ou ficava no Brasil? Ele estava no comício das diretas e deu essa declaração. Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país! Repita aqui, doutor! Repita aqui! Se a emenda for aprovada, você não vou embora do nosso país! O Osmar Santos até pediu para ele repetir. Infelizmente, o voto dos deputados corintianos não foi suficiente. Talvez algum deputado palmeirense tenha sido convencido a votar contra. A emenda não passou, o Sócrates foi jogar na Itália. No dia 11 de novembro de 84, ele jogou pela Fiorentina contra o Ascoli 1-1. No dia seguinte, o Iron Maiden fez um show em Milão, no norte da Itália. É possível que o Sócrates tenha ido ver o show do Iron Maiden. É possível, por que não? Durante 20 anos, elas foram o terror das bilheterias de cinema. Na primeira década do século XXI, quase todas faliram, mas em 84 elas ainda estavam nascendo. As videolocadoras que se consolidaram com esse nome por volta de 87, 88, tinham outro formato em 84. Videoclube VHS, o melhor do Brasil. Oferecemos os melhores filmes da praça, entrega a domicílio, filmes originais, legendados e dublados. Planos de aluguel para sócio e não sócios. Esse anúncio foi publicado no Jornal do Brasil de 4 de abril de 84. Ao longo dos anos seguintes, esse formato com sócios foi caindo em desuso e os videoclubes viraram videolocadoras. No fim de 84, a revista Manchete consultou 8 videoclubes do Rio e de São Paulo e publicou a lista dos 10 filmes mais pedidos do ano. Teve Embalos de Sábado à Noite em 8º, A Escolha de Sofia em 5º, Footloose em 2º e o mais pedido foi Scarface. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend. Okay. You wanna play rough? Okay.
Esse é o Al Pacino em Scarface. Embalo de Sábado à Noite é de 77, Escolha de Sofia de 82, mas tanto Scarface quanto Footloose, os dois mais pedidos nos videoclubes, foram lançados nos cinemas brasileiros em 84, por isso diziam que o videocassete ia acabar com o cinema. Acontece que em 84, um videocassete Philco Hitachi custava 2.233.665 cruzeiros. Para dar uma ideia de comparação, uma geladeira Consul 340 litros custava 364 mil cruzeiros. Comprar um videocassete ou 6 geladeiras? Eis a questão. Bom, o videocassete nasceu, morreu e o cinema continua por aí, não foi dessa vez. No dia 30 de julho de 84, estreou um filme com a seguinte sinopse. Beth, 17 anos, passa no vestibular em Governador Valadares, mas na verdade sonha com música e teatro. Sai da cidade do interior e vai para o Rio, onde começa a batalhar uma carreira artística. Uma trajetória alegre e desreprimida que incorpora a linguagem de videoclipe e do rock. A atriz que interpretava a Beth era a Deborah Bloch e o nome do filme era Beth Balança. Quem vem com tudo não cansa, Beth Balança, meu amor, me avise quando for a hora. Em 84 começava a época do vídeo, videocassete, videoclipe, videogame. E se no século XXI jogar videogame virou uma profissão e campeonatos de videogame são transmitidos na televisão, o embrião desse fenômeno estava lá nos anos 80, como demonstra esse anúncio no jornal. Seguem hoje para São Paulo os 3 ganhadores da primeira etapa do torneio Sears de videogame Atari, a fim de participarem da finalíssima do grande concurso a ser realizado na Sears do Shopping Center Morumbi. O vencedor da etapa final receberá um videocassete Sharp e uma câmera filmadora de videocassete no valor de 3.300.000 cruzeiros. Você já jogou Atari? Esse é o som do Pac-Man. Esse é o som do Space Invaders. Você pode não ter jogado, mas o Renato Russo jogou. E era como se jogassem Space Invaders, perdendo mais dinheiro de muitas maneiras. Mas essa música da Legião Urbana foi lançada em 85, não pode tocar hoje. Sucesso do rock nacional lançado em 84 foi esse. Ska é a última faixa do lado A do disco O Passo do Lui, que os Paralamas lançaram em setembro de 84. Ao longo do ano foram se definindo os candidatos da tal eleição indireta. Tancredo Neves, pelo PMDB, de oposição, e Maluf, pelo PDS, candidato do governo. No fim de 84, Gilberto Gil lançou o disco Raça Humana. No Jornal do Brasil, Joaquim Ferreira dos Santos descreve o show de lançamento desse disco. O ingresso custava 16 mil cruzeiros, foi no Canecão, no Rio de Janeiro. Ele fala da tensão política reservada para o verão de 85, em janeiro, com o colégio eleitoral. Daí ele fala que Gil tancredou total, ou alguém não identifica o perfil que está por trás da inspiração de Pessoa Nefasta, a melhor música do show. Tu, pessoa nefasta, vê se afasta teu mal, teu astral que se arrasta tão baixo no chão. Na noite de estreia, quinta-feira, várias pessoas gritaram Maluf, conforme Gil ia apresentando em tom veemente os versos. Não podia ser outro, e aos poucos ele convida a pessoa nefasta a tratar do coração, andar até a Bahia, cair aos pés do Senhor do Bonfim. Parecia estar convidando Maluf a levar uns passes purificadores de Antônio Carlos Magalhães.
Apesar de serem do mesmo partido, o PDS, o Antônio Carlos Magalhães era adversário do Maluf e apoiou o Tancredo. Se o Gil fez a música pensando especificamente no Maluf, eu não sei. Mas pra você que nem sabe quem era o Maluf, ele era assim. Tu, pessoa nefasta, se afasta teu mal, teu astral que se arrasta tão baixo no chão. Tu, pessoa nefasta, tens a aura da besta, essa alma bissexta, essa cara de cão. Pessoa Nefasta, do Gilberto Gil, e todas as outras músicas tocadas nesse episódio do Memofônico 84 têm uma coisa em comum. Você sabe o quê? Antes que algum engraçadinho diga que todas foram lançadas em 84, não, a do B-52s é de 83. Não é isso que elas têm em comum. Vou te dar 4 minutos e 29 segundos para pensar, que é o tempo dessa próxima canção. Essa foi Owner of a Lonely Heart, do Yes, e o que ela tem em comum com todas as outras músicas que a gente ouviu hoje é, no dia 15 de maio de 84, na coluna do Zósimo, no Jornal do Brasil, ele contou que o governador Leonel Brizola tem em mãos desde sexta-feira última para examinar e certamente aprovar o mais ambicioso projeto musical da história do Rio. Trata-se do Rock in Rio Festival, que, se for autorizado, reunirá, em janeiro de 85, no Autódromo de Jacarepaguá, nada menos de 13 dos mais importantes conjuntos de rock da atualidade, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, ao longo de 10 dias, com a participação também dos melhores grupos nacionais de rock. Quem achar exagerados os números de Rock in Rio deve saber que à frente do projeto está o empresário Roberto Medina, que inclui entre suas várias façanhas no campo do show business a vinda de Frank Sinatra. Ouça o Memofônica 1980 para mais informações sobre esse caso. Dia 4 de junho de 84, na mesma coluna. Embarca na sexta-feira para Nova York, Londres e Paris o empresário Roberto Medina. Viaja levando na bagagem os contratos para trazer ao Rio um grande grupo de bandas de rock para o festival Rock in Rio que está organizando. Depois de ter negado a sessão do autódromo onde pretendia montar o decor da festa, Medina conseguiu um terreno vizinho com 8 milhões de metros quadrados e já está iniciando os preparativos para a promoção. Dia 24 de setembro. As instalações que estão sendo erguidas na Barra para abrigar o festival Rock in Rio já têm nome, Rockódromo. Esse nome não pegou, Cidade do Rock apareceu depois. Os ingressos começaram a ser vendidos na segunda-feira, dia 15 de outubro, nas agências do Banco Nacional, que foi à falência 11 anos depois. O ingresso para um dia era 16 mil cruzeiros, para 5 dias 65 mil cruzeiros e para todos os 10 dias 110 mil cruzeiros. No dia 22 de novembro, o cardeal Eugênio Salles emitiu a seguinte declaração. O festival Rock in Rio causa apreensões, uma música alienante e provocatória. As consequências de ordem moral e social devem preocupar pais e mestres. O avanço das drogas e insuficiência de serviços básicos, uma imensa multidão respirando uma atmosfera irreal. O Episcopado do Estado do Rio de Janeiro, por meu intermédio, manifesta sua grave preocupação com o Festival Rock in Rio, programado para janeiro próximo. Assim era o mundo em 1984. Todas as músicas do Memofônica de hoje foram executadas ao vivo no Rock in Rio, inclusive essa.
Uma diferença muito curiosa entre o primeiro Rock in Rio e as edições do século XXI é que essa primeira, em janeiro de 85, foi um retrato do panorama musical de 84. As músicas tocadas no festival eram o que se ouvia nas rádios na época, era a parada de sucessos. No Rock in Rio de 2017, por exemplo, tocaram Bon Jovi, Guns N' Roses, The Who, Aerosmith, Pet Shop Boys. Não é exatamente um retrato da música de 2017. Eu sou Terêncio de Oliveira, esse foi o Memofônica 84. As entrevistas no comício das diretas foram feitas pela produtora VTV. Parabéns para elas. Em breve, o Memofônica volta com as memórias musicais do ano em que foram lançadas essas músicas. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.